Aí os irmãos e irmãs que não têm crianças, eu vou pedir para que se assentem. E você que não tem criança, eu vou pedir para que você evite agora, por favor, movimentação. Eu não tenho a pretensão de ser muito demorado. Eu tenho um período aí mais ou menos que eu uso de uns 40 minutos, 30, 40. Mas eu vou pedir para que você evite, na medida do possível, movimentação no templo, tá? A não ser que você tenha criança, isso seja necessário. E eu quero convidar você para que abra a sua Bíblia no livro de Esther. Nós vamos fazer mais uma vez a leitura. Eu vou pedir para que os irmãos podem colocar aqui já, por favor, o texto está lá na projeção. Eu vou pedir para que os irmãos coloquem, por favor, a projeção. A gente vai falar novamente sobre... Põe no primeiro slide, por favor. Eu não sei, chama ainda slide isso aqui, não? É slide, né? Eu não sei se tem um outro nome. Tem algum outro nome, não? Ah, sim, data show. Não, mas espera aí, você também está, né? Aí você está me diminuindo muito. Né? Mas eu não sei se cada etapa chama slide mesmo, né? Eu sempre reconheci isso como slide. Mas eu tenho feito sobre esse tema, essa série sobre Esther, que a gente começou na semana passada, falando sobre a soberania de Deus e o propósito dele sobre as nossas vidas. Então, essa é a segunda mensagem, e é muito interessante. Se você não leu o livro de Esther, aproveite essa semana, leia na sua casa. O livro de Esther, ele tem um fator muito interessante. Primeiro, porque ele não cita Deus em momento algum. Em momento algum, o livro de Esther vai citar Deus. Mas a soberania de Deus e o propósito de Deus para as nossas vidas estão presentes em todo o livro de Esther. Então, assim, você nem percebe que não cita Deus. É difícil você entender que esse livro não cita Deus. Mas porque você vê Deus ali o tempo todo. Então, eu convido você para que você possa ler na sua casa. E o tema de hoje é uma mulher moldada pelo processo. Ou seja, Deus utiliza os processos para moldar a vida de Esther. Assim como Deus utiliza processos para moldar as nossas vidas. Nós também somos moldados pelo processo, pelos acontecimentos. Muita coisa acontece nas nossas vidas sem a gente entender. Mas não perca de vista que Deus está trabalhando com seus propósitos e moldando as nossas vidas para isso. Então, Esther capítulo 2, dos versos 8 ao 12. Se você quiser acompanhar aqui pela frente, ou se você quiser acompanhar pela sua Bíblia, fique à vontade. Diz assim, Esther capítulo 2, dos versos 8 ao 12. Quando a ordem e o decreto do rei foram proclamados, muitas moças foram levadas à cidadela de Suzã e colocadas sob os cuidados de Hegai. Esther também foi trazida ao palácio do rei e confiada a Hegai, encarregado do harém. A moça o agradou e conquistou a sua simpatia. Ele lhe providenciou tratamento de beleza e alimentação especial. Designou-lhe 7 moças escolhidas do palácio do rei e transferiu-a junto com suas acompanhantes para o melhor lugar do harém. Esther não revelou a que povo pertencia nem a origem de sua família, pois Mardoqueu havia proibido de fazê-lo. Ele caminhava diariamente de um lado para o outro, perto do pátio do harém, para saber como Esther estava e o que lhe acontecia. Antes de qualquer moça ser levada à presença do rei Xerxes, ela tinha que completar 12 meses de tratamento de beleza prescritos para as mulheres, 6 meses com óleo de mirra e 6 meses com perfumes e cosméticos. Olha só que tratamento é esse, hein? Tem umas irmãs que já estão falando assim, eu queria ter vivido nessa época.
Festa de 6 meses, que a gente falou a semana passada. Festa de 6 meses. E agora a gente está falando sobre um tratamento de beleza que dura 12 meses. Você vê? Que coisa interessante. Deixa eu dizer uma coisa para você. Hoje nós possuímos aquilo que a sociedade chama de gerações diferentes. Depende do tempo em que nasceu. As gerações, elas são caracterizadas e diferenciadas pela data de nascimento. Por exemplo, aquilo que eles chamam de geração millennium, millennials, nascidos entre 1981 e 1996. A geração Z, que são aqueles nascidos entre 97 e 2012, caracterizados hoje como geração Z. Eles cresceram essas duas gerações cresceram com a tecnologia em mãos, uma geração diferente das gerações mais antigas. Eu me lembro quando o meu filho mais velho, ele era pequeno. Meu filho mais velho é nascido em 2008 e nós fomos tirar umas fotos para passaporte, essas coisas, e a moça tirou a foto e depois ela foi mostrar numa tela de televisão. Ela conectou o aparelho, a máquina fotográfica ali na televisão, e aí quando ele começou a ver aquelas imagens das fotos dele, ele colocava a mão na tela da televisão e tentava passar para cima, como se fosse um tablet gigante, sabe? Essa ideia dessa geração que já se habituou com uma tecnologia que eu e você, quando éramos crianças, não tínhamos ideia de que seria possível isso acontecer. Aliás, quando nós éramos menores e quando eu era criança, na minha geração, uma das crises que eu tinha era ter que levantar do sofá para mudar a televisão ali no botão. Porque não tinha controle remoto ainda, né? Depois que veio o controle remoto, resolveu muita coisa. Você não precisa nem levantar do seu sofá. E aí tem as gerações mais antigas, que elas são conhecidas e caracterizadas como os Baby Boomers, 1946 a 1964, e a geração X, que é a geração que nasceu entre 1965 e 1980. E cada uma dessas gerações tem um tempo de espera diferente. Cada uma dessas gerações lida com os processos de maneira diferente. Porque alguns aprenderam, e essas últimas gerações, elas aprenderam a esperar, a construir uma carreira, por exemplo, a fazer projetos de longo prazo e a esperar que as coisas aconteçam para que esses projetos deem certo. As novas gerações não. Elas enfrentam o desafio, e um desafio sofrível, de lidar com processos demorados. Processos demorados são sofrimento para essa nova geração. Há uma diferença entre as gerações e a forma de lidar com os processos. Então, esses baby boomers, eles valorizam muito, que são as gerações mais antigas, eles valorizam muito a estabilidade. Seu pai, sua mãe, seu avô, fica nesse emprego, não sai desse emprego, e se o outro não der certo? Meu sogro completa, daqui a alguns anos, uns 3, 4 anos, ele vai completar 50 anos no mesmo trabalho. 50 anos na mesma rotina. O que para a gente hoje é um negócio inviável. Como assim? Ele nunca saiu desse emprego? Como assim? Ele nunca mudou de lugar? Mas um jovem dessa geração boomer, ele esperava 30 anos, ficava 30 anos na mesma empresa, no mesmo trabalho. E ele crescia aos poucos. Ele visualizava que daqui 20 anos ele estaria ali em cargos melhores. Depois a geração X, que é essa geração de 65 a 80, elas são mais adaptáveis, mas elas valorizam o crescimento a longo prazo. Sabe que tudo é difícil na vida. Aceitam mudanças, mas compreendem que cada processo exige esforço.
Eu vou ver as mudanças, mas eu preciso me esforçar para alcançá-las. Já quando você entra na geração millennials, que vai de 81 a 96, você vai ver uma geração que busca propósito, mas espera um crescimento mais rápido. Ela quer que as coisas aconteçam mais rápido. Trocam de emprego com mais frequência, buscam mais satisfação. Você que é empresário, você já tem visto o processo dessas novas gerações. Então você tem a geração Z, que é de 97 a 2012, que são aqueles que cresceram já na era digital e querem respostas instantâneas. Eles têm mais pressa. Eles querem aprender uma habilidade rapidamente, sem passar por um processo tradicional. Talvez se eu abrir o YouTube, eu assisto um vídeo e já aprendo mais rápido. Coisa que para a gente aprender algumas lições que nós queremos aprender antigamente, a gente precisa fazer um curso, comprar um curso, fazer um curso de não sei quantas semanas. Hoje a gente faz esse curso em um dia. 12 aulas em um dia você consegue assistir. Então mudou tudo, mudou. Então você que é empresário, por exemplo, você vai ver a dificuldade de achar mão de obra. Quem é empresário aqui sabe disso. Conseguir mão de obra para a sua empresa é uma dificuldade. Você que tem loja, você que tem comércio, seja aí de coisa pequena, de coisa grande, é difícil. Porque as pessoas não param mais. Você no seu trabalho, você vai ver as pessoas rodiziando ao seu redor, se você está lá há muito tempo ou se você não foi embora ainda. As coisas vão rodiziando, vão acontecendo. E é interessante porque, segundo um estudo de Harvard, a geração Z tem maior dificuldade em lidar com a frustração e com processos demorados. Que eles querem que acabe logo. Só que as novas gerações, elas cresceram num mundo realmente de respostas instantâneas. Elas têm tudo na sua mão. Está com fome? iFood. Quero assistir um filme. O que você fazia antigamente? Queria assistir um filme. Você ia lá na locadora. E às vezes o filme, se era lançamento, você chegava lá e já estava alugado. Aí o cara falou assim, tem uma fila de espera aqui. Daqui 5 dias você volta. Aí você tinha que ficar esperando a fita. Aí quando você terminava de assistir o filme, você tinha que rebobinar a fita. Lembra disso? Você tinha que rebobinar a fita, porque se você não entregasse com a fita rebobinada, você tomava uma multa. Essa coisa que tudo demandava uma espera, um tempo maior. Hoje não, eu quero assistir um filme, eu abro minha Netflix, escolho o catálogo de filmes, pago uma mensalidade que equivale a um filme que eu alugaria no passado, e não assisto um, assisto vários. E não preciso no dia de amanhã assistir outro, se eu quiser eu assisto uma série inteira, numa mesma noite. Aí você fica lá a madrugada inteira, você desliga e fala, não, preciso saber o que vai acontecer na próxima, e já liga outra. Aquele negócio assim, não, vamos matar tudo agora, vamos resolver tudo hoje. É essa a sensação. É essa a sensação. Por que eu estou falando isso? Porque a vida ela demanda processos. Todos nós passamos por processos, todos nós. Independente da gente gostar de ser de qualquer geração, todos nós passamos por processos. Os processos eles são fundamentais. Os processos são os acontecimentos que demandam tempo. Os processos são as mudanças que acontecem no decorrer do tempo e no decorrer da vida. E o livro de Esther, ele se passa em um período crítico da história do povo judeu. Os judeus estavam exilados na Pérsia. Nós falamos já, eles foram levados lá pelos babilônios. Quando você lê o livro de Daniel, você vai ver o Império Babilônico invade a região e eles levam os judeus ali para a Pérsia, que na realidade na época era a Babilônia. Eles levam para o Império Babilônico, você vai ver Daniel e Nabucodonosor. Daniel é levado para o Palácio Real. Mas depois o Império Babilônico cai, o Império da Pérsia assume todas as coisas. Após algum tempo você vai ver a destruição de Jerusalém ainda no Império Persa. Você vai ler o livro de Neemias, você vai ler o livro de Esdras, você vai ler o livro de Esther, todos eles estão no mesmo ambiente,
nesse momento do Império Persa, na devastação de Jerusalém. Jerusalém foi destruída, seus muros foram derrubados, tanto que Neemias, o livro de Neemias, trabalha a reconstrução dos muros de Jerusalém. Por causa desse período. Os judeus estavam exilados na Pérsia, tinha muitos judeus, mas o imperador Xerxes ele permitiu que alguns judeus voltassem à sua terra, só que outros ficaram. E entre esses outros que permaneciam, estava Ester. Ester permaneceu. Mardoqueu, seu primo, que era responsável por ela e a criou, também ficou. Então você tem um grupo de judeus que permanecem ali em Suzã, no reino da Pérsia, que não retornaram à sua terra. E o rei Xerxes governava esse império, que era um império muito grande. Eu já falei semana passada, eu falei que se você quiser saber quem que é o rei Xerxes, se você quiser saber quem que é esse império, assista o filme 300, que é a história do rei Xerxes. Então, após esse período, o rei Xerxes ele governava, e um dia eu já citei isso, eu só estou lembrando, fazendo um remember aqui, porque na semana passada nós falamos sobre esse momento em que o rei Xerxes ele fez a grande festa, ele convida a sua rainha Vasti para que ele possa exibi-la aos seus convidados, só que chega um momento que a Vasti fala assim, não vou, não quero ser exibida por você. Então começa a ter um conflito entre ela e o rei decide que Vasti vai ser destronada, ela não vai ser mais rainha, só que agora vai começar um processo para escolher outra rainha. Então ele pede para que as pessoas visualizem ali no meio do povo as mulheres mais bonitas, as mulheres mais belas, mais interessantes, inteligentes, para que o rei possa escolher uma nova rainha. E alguém, servo do rei, responsável pelo harém do rei, um dia passando vê Ester e fala assim, mulher, você a partir de agora vai passar um período lá no palácio. Você vai passar por uma sessão, por uns testes. Você vai passar por um processo. E a gente quer ver se as coisas vão acontecer. Quem era Ester? Ester era uma jovem judia, órfã, criada por seu primo Mardoqueu. Contra a sua vontade, ela foi levada ao harém. Não era o desejo dela, não era o plano dela. Não estava no projeto pessoal dela. Ela, de repente, tem toda a sua vida interrompida, seus processos interrompidos, e é levada para esse harém. E ali nesse harém, ela passa por um longo processo de preparação antes de ser apresentada para o rei Xerxes. Para que o rei Xerxes pudesse escolher entre ela e outras mulheres como rainha. Pensa num processo duro. Nem daquele povo Ester fazia parte. Por mais que o processo possa parecer algo bem interessante, pensou 12 meses comendo da comida do rei, comendo da comida do palácio, 12 meses sendo tratada como uma rainha, 12 meses fazendo tratamentos de embelezamento, processos estéticos. A princípio parece até um negócio interessante, mas não para quem não tem isso no seu projeto pessoal. Quando tiram você do seu ambiente, ou quando você é retirado de um ambiente para viver um processo em outro ambiente, isso pode gerar muita dor e sofrimento na sua vida. Perceba que Mardoqueu, seu primo, ele anda em volta do palácio porque ele não sabe o que está acontecendo. Ele só quer saber se a prima está bem. Eles foram levados sem muita explicação. E essa história nos ensina que há alguns processos que a gente não quer passar, mas Deus usa esses processos para que a gente experimente a sua vontade. Esse é o contexto histórico de Ester. Às vezes a gente não quer esse processo, a gente não quer alguns processos na vida, às vezes a gente rejeita alguns processos das nossas vidas. A gente não quer passar por eles. Mas Deus permite que a gente venha passar. E o trabalhar de Deus muitas vezes não é no nosso tempo, Ele nos molda através de processos demorados.
E a gente precisa aprender a confiar nele. Perceba que Esther, ela não resiste ao processo, ela aceita a sua preparação com humildade. E esse é um exemplo poderoso de como Deus usa situações inesperadas para nos preparar para algo maior. Você já se cansou de ouvir eu citando José, porque não tem como falar desse processo sem lembrar de José. Quem foi José? José foi um homem que, para alcançar um propósito maior, ele passou por um duro processo. Você conhece a história de José? Vendido pelos irmãos. Você sabe qual que é a história de José? Vendido como escravo pelos irmãos, comprado por Potifar, acusado injustamente pela mulher de Potifar, que tinha interesse por ele, ele não tinha interesse por ela, ele tinha uma fidelidade a Potifar, ela tentou se deitar com ele, ela o acusa injustamente de ter molestado ela. Então, de escravo, ele se torna um prisioneiro, ele vai para a prisão. Na prisão ele fica um tempo, a ponto de se sentir esquecido naquele lugar. Até que Deus, na prisão, move as coisas, e Deus tira milagrosamente José da prisão e coloca ele no trono do maior império da época, o Império Egípcio, abaixo apenas do rei, do faraó. Ele era o governador de todo o Egito. A gente nunca sabe aonde os nossos duros processos estão nos levando, mas quando a gente crê em Deus e serve a Ele, estão nos levando para um lugar maravilhoso. Amém, igreja? É sobre isso. Você pode estar passando por um processo difícil agora, algo que você não escolheu, assim como Esther. Mas Deus está te moldando para um propósito que talvez você ainda não veja. O desafio é confiar no processo, mas não no processo em si, é confiar que o processo está nas mãos de Deus, e Deus, ele tem um plano perfeito. Porque Deus não trabalha no ritmo da tecnologia, o trabalhar de Deus não é mágico, por mais que a gente queira. O Senhor resolve minha questão financeira, eu vou orar hoje e amanhã eu sei que o Senhor vai fazer um milagre, colocar 50 mil na minha conta bancária. Podia, né? Mas a gente sabe que não é assim. Deus vai abrindo uma porta, vai abrindo outra, a gente passa por um sofrimento aqui, consegue pagar uma conta agora, a gente consegue pagar outra ali, a gente vai se ajeitando aos poucos. Porque Deus não trabalha nesse ritmo da tecnologia. Deus não é um entregador do iFood que você liga, manda uma mensagem, daqui a pouco está na sua casa. Em muitos momentos Deus vai falar assim, ó, sai da tua casa e vai buscar. Sai da tua casa e vai fazer. Ele molda pessoas através de longos processos, como ele fez com Esther. E eu quero fazer uma pergunta. O que devemos saber sobre os processos? Opa, já voltou? O que devemos saber sobre processos? E a primeira ideia que eu quero compartilhar com você, aprendendo com Esther, é que Deus usa processos para nos preparar. Eu preciso entender isso sobre os processos da vida. Eu preciso, quando eu estou num processo duro, árduo, eu preciso aprender essa lição, que Deus usa os processos da vida para nos preparar. Enquanto eu luto contra processos, contra acontecimentos, contra ambientes, Deus está muitas vezes dizendo, é nesse ambiente que eu quero trabalhar você. Enquanto eu quero fugir de alguns ambientes, talvez nesses ambientes Deus queira trabalhar as nossas vidas, a nossa fé, o nosso coração. Esther foi retirada da sua rotina e levada ao palácio. Durante 12 meses, ela passou por tratamentos, aprendendo a etiqueta, os costumes da realeza. Esse período era essencial para que ela estivesse pronta para a sua missão. Porque se ela chegasse nesse momento e conversasse com Xerxes sobre o seu povo, Xerxes jamais daria ouvidos a ela. Mas quando ela aprende a viver como uma rainha, a realeza, Xerxes passa a ouvi-la, o que é fundamental para o seu povo. O que é fundamental. Ela não pode fugir daquele processo, mas Deus está usando aquele processo para alguma coisa maior.
A providência de Deus, e eu quero que você saiba disso, porque a Bíblia fala sobre a providência divina. Há coisas que acontecem por causa da providência divina, e a providência de Deus se manifesta nesse governo contínuo que Ele exerce sobre todas as coisas. Deus é quem dirige a história segundo a sua vontade, nada acontece por acaso, Deus guia até os mínimos detalhes para cumprir o seu propósito. Pastor, então quer dizer que tudo que acontece nessa vida é um plano de Deus? Tudo que acontece foi porque Deus quis? Não. Mas porque Deus permitiu, porque Ele é soberano. Então, por exemplo, eu costumo dar esse exemplo aqui, ó. Peguei esse copo. Se eu soltar esse copo, o que vai acontecer? Alguém sugere? Hã? Vai cair, vai estourar, não vai? Mas e se eu fizer uma oração antes? Senhor, eu vou soltar esse copo. Vocês estão esperando uma mágica minha, né? Não, não faço mágica. Não, ele vai soltar, vai ficar. Não, não vai. Ele vai cair, vai estourar. Sabe por quê? Porque Deus criou leis. Ele as estabeleceu. E nessas leis que Deus criou, uma delas é a lei da gravidade, ela diz, se você soltar, ele vai cair. Dependendo do peso, vai estabelecer a velocidade, ele cai e estoura. Vocês querem ver? Ah, sim! Oh. Maravilha! Por quê? Porque Deus estabeleceu as coisas como elas são. E isso também aponta para a sua soberania, isso também aponta para a sua providência. Mas tem planos e propósitos maiores que Deus estabeleceu, e esses planos eles vão acontecer mesmo que você não queira. Por exemplo, quando Deus manda Jonas e a Nínive pregar o evangelho, Jonas ele tenta fugir. O que Deus faz? Manda um grande peixe que engole Jonas e cospe Jonas na praia. Gente, vocês viram essa semana um vídeo de uma baleia? Vocês viram, né? O rapaz, ó, agora assim, a história de Jonas, quando alguém fala assim, a novela, eu falo, não é. Está mais real do que nunca. Um rapaz andando de caiaque, numa praia do Chile, de repente uma baleia vem e engole ele. Aí daqui a pouco a baleia cospe ele. Falei, é Jonas ali, ó. Fiquei imaginando a história de Jonas na hora. Está lá no YouTube, se você quiser ver, está lá. O rapaz foi engolido por uma baleia que cuspiu ele de novo. Fantástico. Eu falei, aí, ó. Fantástico, né? Fantástico que não era eu, né? Imagina o sofrimento, desespero de todo mundo que estava à volta. Rapaz num caiaque. A baleia engole tudo. Mas o texto diz que Jonas ele foi engolido por um grande peixe e ele foi cuspido na praia. Que praia? Em Nínive. E ali ele, contrariado, vai fazer o que Deus mandou, porque quando Deus estabelece um propósito e manda fazer alguma coisa, é para fazer. E quando a gente faz aquilo que Deus mandou para fazer, nós não seremos frustrados, mas nós teremos êxito, porque Deus está por trás de todas as coisas. Então, Romanos capítulo 8, verso 28, abra sua Bíblia em Romanos 8, 28, vamos ler juntos. Romanos capítulo 8, verso 28, diz assim. Você tem uma caneta, não tem esse texto anotado, você anota. Porque ele diz assim, sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados segundo o seu propósito. Em outros temas, em outras traduções, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados segundo o seu propósito. Ou seja, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Então, se eu passo por um processo que não é o processo que eu gostaria, ele não é fácil, fique tranquilo, ele coopera para o seu bem, porque você ama a Deus. C.S. Lewis, ele vai dizer,
ou ele vai escrever: os sofrimentos de hoje são um material com que Deus esculpe os santos de amanhã. Olha que maravilhoso. Os sofrimentos de hoje são um material com que Deus esculpe os santos de amanhã. O seu sofrimento é um instrumento que Deus está usando. Esse processo duro que você passa é um instrumento que Deus está usando para aperfeiçoar você, para que amanhã você possa ser maior e melhor nas mãos do Senhor. Amém, igreja? Quando você pensa, por exemplo, num estudante de medicina, a gente tem um pessoal da área médica aqui, né? Estou vendo o Dr. Guena ali, ó. Estou vendo o Santilli, né? O Santilli começou agora uma residência. Eu estou vendo ai meu Deus, a irmã, desculpa. O nome da sua irmã, Márcio? A Bia. Ô Bia, desculpa, Bia. A Bia também está fazendo medicina. Quantos anos de medicina o curso? 6 anos. Depois que termina o curso tem que fazer residências, né? Quanto que é o tempo de residência? 3 anos em média. 9 anos. Ou seja, a medicina nos ensina que não é 2 dias e se tornar um médico. Ah, não, tem um curso rápido, online. Não vai nesse curso, não cabe. Ou seja, é um processo longo. É um processo longo. Mas quando a gente passa por longos processos, a gente se sente mais preparado para realizar aquilo que Deus quer realizar na nossa vida. Amém, igreja? Segundo lugar, o que devemos saber sobre processos? Que a humildade no processo faz a diferença. Nós precisamos, no processo, adquirir a humildade. E Esther não resiste ao processo, isso é interessante. Ela não luta para ir embora, ela não fica ali lutando contra as circunstâncias. Ela recebe esse processo, ela aceita a preparação com humildade e obediência. Diferente de outras jovens que poderiam ter se rebelado, Esther, ela confiou e seguiu cada etapa. Cada etapa ela confiou, ela esperou. Ela se preparou, ela se santificou. E santificação é o processo pelo qual Deus nos molda a imagem de Cristo Jesus. A palavra santificação, ela tem a sua tradução no original como uma pessoa separada por Deus. Quando Deus santifica alguém, a Bíblia diz que Deus está separando essa pessoa. Quando Deus santifica a sua vida, Deus está te separando para um propósito. Quando Deus santifica a sua vida, Ele está separando você para um propósito maior, tirando de você circunstâncias, angústias, pecados. Quando Deus nos santifica, Ele tira de nós, Ele nos limpa. E esse processo envolve aprendizado, disciplina, muitas vezes sofrimento. Gente humilde, normalmente são pessoas que passaram pelo processo do sofrimento. Entenderam que tem coisas que não adianta você achar que você é grande perante elas, porque você é pequeno, você é menor. Jesus, ele não veio para nos ensinar que, olha, você é maior que todas as coisas, enfrente tudo, vai para cima. Não, o que Jesus falou assim, olha, sirva, porque o maior é aquele que serve. Filipenses capítulo 2 vai dizer, tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não teve por usurpação o ser igual a Deus. E tem muita gente querendo brincar de ser Deus. Se nem o Senhor Deus que pisou na terra teve esse anseio de ser como Deus, mas abriu mão da glória divina e veio viver como um homem, o que será de nós homens que brincam de viver como Deus, dominando o outro, se impondo sobre o outro? E de repente a gente aprende que o melhor caminho é o caminho da humildade. Olha o que diz o texto de Tiago, capítulo 4, verso 6. Deus se opõe aos orgulhosos, mas Ele concede graça aos humildes. Você vai agindo como se você fosse o melhor, Deus está se opondo a você. Mas quando você age com humildade, Deus derrama graça sobre a sua vida. É isso que Tiago está dizendo. Hoje muita gente desiste de aprender.
Desiste de aprender uma habilidade porque não é fácil, é muito difícil. Muita gente quer tocar instrumento musical, mas desiste em poucas semanas. Você já tentou aprender a tocar instrumento musical? Gente, é difícil. Se você ainda não é um negócio simples, mas é muito difícil, então eu vou parar. Não, é uma coisa que você estuda, é uma coisa que você gasta tempo. E quando você gasta tempo, quando você estuda, você começa a ficar bom nisso. Você começa a se preparar. Você quer aprender um instrumento musical, vai ser difícil no começo, assim como todas as coisas. Querem empreender, vai ter dificuldade. Esther poderia ter resistido ao processo, mas ela confiou que aquilo fazia parte de algo maior. E é sobre isso. Nós precisamos entender que os processos podem fazer parte de algo maior. Foi Richard Baxter que disse: a humildade é o caminho para a honra, pois Deus exalta os que se humilham diante dele. A humildade é o caminho para a honra. Não tem caminho fácil. Outro dia um amigo falou assim: rapaz, eu compus uma música. Posso te mostrar? Eu falei: pode. Aí ele colocou a música bonita, bem cantada. Eu falei: quem que está cantando? Aí ele começou a rir. Ele fez tudo isso na inteligência artificial. A letra foi escrita pela inteligência artificial. Ele falou assim: escreva uma letra sobre isso, isso e isso. Aí mandou a letra. Aí ele mandou num outro aplicativo, falou assim: eu não sei que aplicativo é esse, mas eu agora põe música nisso aqui. Uma música assim, assim, assado, falou o que ele queria, e estava lá uma música pronta. Eu falei: assim não vale. Isso aqui não foi você que fez. Você pode ter tido a ideia, mas não foi você que fez. Porque essa geração hoje é uma geração que já vem com a inteligência artificial pronta. Por exemplo, essa projeção, quem fez foi a inteligência artificial. Eu joguei toda a minha estrutura lá e pedi para fazer. Aí você tem que mudar uma coisa, mudar outra. Até com inteligência artificial eu gasto 40, 50 minutos para fazer isso aqui. A inteligência artificial não me entende ainda. Talvez ela só entenda os inteligentes. Mas, assim, tudo vem pronto já. Tudo vem pronto. A gente precisa entender que são processos. Se eu quero aprender, eu preciso passar pelo processo. E terceira e última lição que eu aprendo com Esther: o que devemos saber sobre processos? Que o propósito do processo se revela no tempo certo. Esther não sabia o que aconteceria no futuro. Mas quando chegou o momento, ela estava pronta para interceder pelo seu povo e salvar a sua nação. Perceba que Mardoqueu vai dizer: não conta para ninguém. O texto vai dizer: não conta para ninguém qual que é a sua origem. E ela não conta que ela vem do povo judeu. E isso é importantíssimo nesse primeiro momento. Por quê? Porque o povo judeu era um povo estranho aos persas. O povo judeu era um povo dominado. O povo judeu é um povo que daqui a pouco você vai ver que muita gente se levanta para extinguir esse povo mais uma vez. Você acha que é só o Hamas que quer exterminar os judeus? Não. Isso aí vem lá de trás, é o tempo todo. Os judeus, eles sofrem a vida toda com a possibilidade de extermínio. E quando você lê o livro de Esther, você vai ver que em determinado momento, a gente vai chegar nisso, nas mensagens, mas em determinado momento alguém fala assim: vamos exterminar os judeus. E começa um extermínio de judeus ali. Esther, ela não foi colocada dentro do palácio por qualquer razão. Esther foi colocada ali por Deus, porque havia um propósito maior. E esse propósito se revelaria só no tempo certo. Se essa mulher desiste do processo, se essa mulher fica brava: não é assim que se faz, não é assim que se trata uma mulher, não é assim, não sei o quê, e ela vai embora, Deus não usaria ela para salvar o seu povo. Aliás, muitos dos seus seriam exterminados, e talvez o seu próprio primo seria exterminado. Aliás, o seu primo seria exterminado, porque ele só não foi porque ela estava dentro do palácio. E ela o protegeu. Há um Deus soberano. E deixa eu dizer uma coisa para você: eu não conheço o dia de amanhã e você também não conhece, não é verdade? A gente não sabe o que vai acontecer amanhã.
Tiago fala isso. Fala, não diga, hoje ou amanhã irei para esta cidade, farei negócios ali, ficarei um tempo e ganharei dinheiro. O que é a vossa vida? Você nem sabe o que acontecerá amanhã. Vocês são como a neblina, que hoje estão presentes e logo se dissipa. Mas vocês deveriam dizer, se Deus quiser, hoje ou amanhã, irei a tal cidade, ficarei ali um tempo, farei negócio e ganharei dinheiro, porque não depende de você, depende de Deus. Ele é o soberano, Ele que tem domínio sobre o dia de hoje e é Ele quem tem domínio sobre o dia de amanhã. E basta nós, filhos do Senhor, confiarmos no seu poder e na sua graça. Quando você olhar para o dia de amanhã, não se desespere, mas quando você olhar para o dia de amanhã, enche o seu coração de esperança, porque o seu Deus, que é um Deus de amor e é um Deus de poder, Ele tem o amanhã em suas mãos, amém, gente? Ele tem o amanhã em suas mãos. Quando você olhar para o dia de amanhã, olhe para o amor de Deus, olhe para a graça de Deus, olhe para a misericórdia de Deus. A Bíblia diz que as misericórdias de Deus são a causa de nós não sermos consumidos, e elas se renovam a cada manhã. Hoje a misericórdia de Deus já se renovou de novo. E de novo. E de novo. É uma forma do autor bíblico dizer, a misericórdia do Senhor não tem fim. Elas se renovam a cada manhã. O Deus das misericórdias, Ele está presente nas nossas vidas e tem cuidado de cada um de nós. E quando eu olhar para o amanhã, eu sei que lá o Senhor está. Amém, igreja? Ali o Senhor está. E olha o que Mardoqueu em determinado momento vai perguntar para Esther, lá no capítulo 4, verso 14. E quem sabe, diante de uma perseguição profunda, Mardoqueu ele percebe o processo que Deus está realizando na vida de Esther e diz, e quem sabe se não foi para um momento como este que você foi elevada à posição de rainha. É difícil a gente dizer isso no processo. Mas Mardoqueu, de repente, ele começa a perceber que há um processo. E que esse processo está sendo executado. Dói esse processo. Mas a W. Tozer ele vai dizer, é duvidoso que Deus possa abençoar grandemente um homem antes de feri-lo profundamente. Ou seja, se Deus vai usar você, é muito provável que você passe por sofrimentos e feridas, para que Deus trabalhe a sua vida. O pastor Hernandes Dias Lopes ele diz muito isso sobre a escola do deserto. Quem quer ser um instrumento nas mãos de Deus precisa passar pela escola do deserto. Uma escola de dureza, de cansaço, mas também de muito aprendizado e crescimento. Pastor, eu só sou um servo de Deus se eu passar pelo sofrimento. Não é servo de Deus, você é um humano. Por isso você passa pelo sofrimento. O sofrimento é uma questão de humanidade. Mas homens e mulheres de Deus, quando passam por esse processo, eles saem melhores. Quando eles passam pela escola do deserto, eles saem cheios da presença de Deus. E é isso que Deus proporciona para todos nós. Deus nos molda para momentos estratégicos ou estratégicos. Conclusão. Eu quero dizer para você que Jesus é o maior processo de todos e é o melhor processo. Esther passou por um processo que a preparou para salvar o povo judeu. Mas veja que é um exemplo ainda maior. Jesus, ele passou pelo processo da cruz, sofreu e morreu para que nós pudéssemos receber a salvação. Aquilo que Esther vivenciou é uma tipologia do que aconteceu com Jesus. Ela passou por um processo duro, sofreu para que o seu povo fosse salvo. E Jesus é o maior exemplo desse processo, porque foi ele que, sendo encontrado em forma humana, humilhou-se e foi obediente até a morte e a morte de cruz. E o meu convite para você é: aceite os processos que Deus tem colocado na sua vida. Mas eu não posso lutar contra as coisas difíceis? Pode, mas agradeça por elas. E diga: Senhor, qual que é o seu propósito nesse momento? Eu não gosto, não estou cômodo, não estou confortável, mas eu queria que o Senhor me mostrasse os seus planos e propósitos. Confie no propósito divino. Confie que Deus tem um propósito maior. E deixa eu dizer uma coisa para você, para a gente encerrar.
nós não conseguimos passar pelos processos sozinhos. Quando você lê esse texto de Esther, você vai ver que tem uma figura ali dentro do palácio que ajuda. Tem uma figura fora do palácio protegendo ela, que é o seu primo. Olha que coisa maravilhosa. Às vezes a gente acha que a gente está sozinho na dureza da vida. Mas quando você olha para a vida de Esther, você vê que tem um homem, o seu primo, protegendo ela e andando por fora do palácio. E dentro do palácio se levanta um homem chamado Hegai. E esse homem ajuda essa mulher. Esse homem, ele simpatiza com Esther. E ele lá dentro do palácio cuida de Esther. Deixa eu dizer uma coisa para você. Da mesma forma que Esther foi cuidada, o Espírito Santo de Deus cuida de cada um de nós. O Espírito Santo de Deus está presente, rodeando por fora e nos conhecendo por dentro. O Espírito Santo nos encoraja nos dias difíceis. O Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis nos dias difíceis. Portanto, confie na presença do Espírito Santo. Confie que Ele vai encorajá-lo no tempo certo. Faça a sua oração, busque a presença do Senhor. Ele é o nosso conselheiro. João capítulo 14, verso 26, Jesus vai dizer: mas o conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ensinará a vocês todas as coisas e lhes fará lembrar do que eu tenho dito. Esse é o Espírito Santo. Ele vai te preparar, Ele vai te aconselhar e Ele vai te lembrar daquilo que o Senhor Jesus nos ensinou. Feche os seus olhos, vamos orar. Confie nele. E eu quero perguntar para você: você tem resistido ao processo de Deus? Tem se sentido desanimado com os desafios? Porque hoje Deus está dizendo: confia, confia. Você não vê o amanhã, mas eu vejo. Você não sabe o que acontecerá amanhã, mas eu sei. Confia. Aceita o processo. Creia que Deus está te preparando e permita que o Espírito Santo molde o seu caráter para o propósito que Ele tem para você. Que Ele tem para você.